Bem-vindo ao Cabuloso News. Hoje vamos rever os lances de expulsão no jogo do Cruzeiro e as reações dos jornalistas. Bora pro vídeo. Colocar ilustre pro Godoy, que é o nosso árbitro aqui, que é o cara que sabe tudo, um dos maiores que tem. Eu estava até conversando antes do o árbitro e do VAR, e vocês que comentam o jogo, vocês acharem que o Lianco não teve a intenção de pisar no braço do Dudu, vocês estão de sacanagem, velho. Vocês estão de brincadeira, vocês estão brincando comigo. Pô, o cara pega a bola aqui, pega aqui e pisa, não. É expulsão na hora. Isso é a minha visão como comentarista e jogador. É o meu querido Godoy que tá o lance parado aí. A gente vai botar o lance parado aí, não o gol, certo? Vamos lá, Godoy, aí tá o lance, a bola vem, né? Solta, o Dudu ganha, aí pá, faz a falta. Aí ó o Lianco. Cara, quem disse pra vocês que, pô, eu tava vendo em outros programas de televisão antes de vir pra cá, não teve, como é que não teve intenção, cara? Estão de brincadeira. Godoy, você que é um monstro. Cartão vermelho. Cartão vermelho. Na hora. Direto. Não precisa nem de VAR. Ainda tinha o recurso do VAR. A cartão vermelho. E a expulsão do Gabriel Barbosa, correta. Então, a do Gabriel Barbosa, essa pra você, Marília, o Godoy, que é o nosso árbitro aqui, é o cara, pra mim é expulsão direto. E ele dá de migué. Marília, o que você viu? Expulsão direta, e a gente vê que o Rodolfo Toschi, que era o VAR, ou ele é míope ou ele piscou. Porque se ele conseguiu ver com lupa e voltar um lance nessa lateral mesmo do Gabigol, por que ele não reanalisou essa? O problema da arbitragem brasileira não é só que ela é ruim, ela não tem critério. Mas a gente não sabe o que o VAR fala pro árbitro e qual a decisão que o árbitro assume. Tá, tipo o VAR fala, ó, pisou, teve a intenção. Aí o árbitro pode assumir a responsabilidade dele, certo, Godoy? A decisão é do árbitro. Ele que tomou a decisão. Então a gente não pode bater no cara do VAR sem saber o que foi conversado. Mas ele não pode se negar a rever o lance. Se o VAR tivesse chamado... Não, o árbitro pode. Não, é ele que decide. Não, ele para rever ele tem que ir. Sim. Quando tem uma recomendação sim, ele não foi. Então, mas aí teve a recomendação e ele não foi. Ele falou, não foi expulso. É dele. É ele que é responsável. E não o cara do VAR. Mas acho pouco provável. Quando eles são chamados, eles vão, né? Mas olha só, Godoy, Marília e Neto. Como um lance errado, configurado o cartão vermelho não dado para o Lianco, provocou a expulsão do Gabigol. Porque tem um código dos boleiros, você sabe mais do que todo mundo e você como árbitro também. Teve o revide. Teve o revide, aí o Gabigol é expulso no revide com o Lianco. Olha só o que um lance errado, uma decisão errada não acarreta na sequência de um jogo. Estaria com um jogador a mais, passou a ficar com um jogador a menos. Explica pra nós, Godoy, não tem nem conversa, ele pisa no tornozelo, né? Não, mas é o braço no rosto. E também, né? Na hora que ele vai no pé e em cima ele dá, certo? Antebraço no rosto. Na hora que ele vai, se puder dar uma paradinha aí, eu agradeço. Se fazer o favor de poder dar uma parada. Eu atrás. Ó, ela vem, ó. Você que tá em casa aí, ó, olha o braço dele em cima, ó. O Lianco vai, ó. Aí ele vai pro cotovelo, de uma maneira infantil, né? E dá cotovelado, não é verdade? Em cima que é o pênalti, né, Godoy? Não embaixo. A expulsão é pelo antebraço no rosto. No rosto do Lianco. Quesada. Não tem o que discutir, né? Não dá pra brincar com a imagem, né? Expulsão sumária. É isso. Não tem o que dizer. Marília Ruiz? A expulsão só não tem critério. Mas a expulsão, porque nesse lance ele foi chamado, ele também não viu, porque a jogada segue e depois ele volta para rever o lance. Então, se da outra vez ele foi chamado e resolveu não ir, aí dessa vez ele quis ir. Você viu que ele pune com o amarelo. Aí ele vai no... E via a cotovelada. No VAR. Eu acho que ele dá falta no chão. Isso. E ele não vê a cotovelada do antebraço. Isso. Quando ele dá do chão, ele dá o amarelo. Pelo menos o meu entendimento. Aí quando ele vai no VAR, o VAR chama e fala, não, teve um antebraço no rosto. Você é um jogador de personalidade e não fugiu quando te perguntaram a respeito da arbitragem do Felipe Fernandes de Lima. Eu queria que você avaliasse, né? O Dudu passou aqui falando exatamente que o árbitro deixou passar um lance em que o Lianco pisou propositalmente na mão dele. Eu queria que você fizesse essa avaliação. Primeiro, né, claro, da derrota e da atuação do árbitro.
Cara, é jogo difícil, é difícil até falar dentro de um processo onde você tem uma derrota em casa, com o Mineirão lotado, diante do nosso torcedor, em um clássico. Mas tem que ter certa sabedoria para fazer a análise do jogo, né? Talvez o Felipe, eu já falei dele outras vezes e vou falar a mesma coisa que eu falei ali. Ele quer ser a estrela do jogo. Cara, a estrela do jogo são os 22 que estão lá dentro, mais os nossos suplentes, o suplente adversário. E ele quer chamar a responsabilidade para ele, coisa que não tem que ser feita. Ele tá ali para apitar a regra do jogo. Quer falar muito, quer se impor de uma forma que não é legal. E a gente não pode aceitar esse tipo de cara apitar um clássico desse tamanho. Aí muitas das vezes a federação reclama que muitos clubes pedem nesses grandes jogos a arbitragem de fora, mas você dá uma oportunidade para quem é da casa e acaba que usa critérios diferentes. Então assim, eu já reclamei dele outras vezes, muita gente já fala, você critica o cara, ele já me expulsou uma vez na base, sem critério nenhum. Então é um cara que, para mim, a gente tem que se posicionar como clube, porque não é digno de apitar jogo de um tamanho desse. Eu já falei com ele, vai ficar apitando esse tipo de jogo aí o resto da carreira, que é talvez do nível dele. Boa noite a todos, de maneira muito tranquila. Não vemos aqui ficar reclamando de arbitragem, veio falar de fatos que aconteceram e vem acontecendo com o Cruzeiro já há longa data. A gente, desde quando chegamos aqui, a gente escuta, né, aquela situação de que o Cruzeiro vem acumulando algumas situações que o Cruzeiro entende serem maléficas ao clube. Isso já vem de alguns anos. A gente buscou acreditar, confiar, conversar, ser profissional da maneira que tem que ser. Só que aí a gente vai aos fatos, né? O fato é, hoje, pouco antes da expulsão do Gabriel, um pisão, na nossa visão, de maneira proposital, onde todos acompanharam e não teve, ou o árbitro não quis, não teve a chamada do VAR, né? E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão e que deveria ser, no mínimo, questionado as imagens. E isso foi antes da expulsão do Gabriel. Infelizmente, não aconteceu. Fato 2, que no lance do Gabriel, pessoas da comissão técnica do Cruzeiro que estavam ali próximas e relataram agora no vestiário, que o próprio árbitro de campo dizia, e nós vamos pedir, tá? Nós vamos pedir as gravações do lance do Dudu, do lance do Gabriel, enfim, que o próprio árbitro dizia, não, ele abaixou a cabeça, e o VAR insistindo na expulsão, eu acredito eu, né? Tanto é que o juiz estava defendendo o lance que ele abaixou a cabeça, e o árbitro depois vai lá e expulsa, porque alguém ficou na cabeça dele, né? Fato 3, a arbitragem era toda mineira, né, os 3 árbitros, né, o central e os 2 bandeiras. Aí fica o questionamento, por que veio o árbitro de VAR lá do Paraná? Não entendi essa. Por que veio um nascido lá em Curitiba? A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, né? Estranho, no mínimo, isso. Para quê, né? Fato 4, né? A federação precisa, de uma vez por todas, ser uma federação isenta, correta, transparente. A gente exige isso. O Cruzeiro começou o Campeonato Mineiro tendo que mover uma montanha para fazer uma mudança de jogo. E é uma montanha muito grande. Muito grande. Eu sei porque eu participei ativamente do processo, Pedro Lourenço participou ativamente do processo, e mudaram, né? Meio que na pressão enorme que a gente fomentou para mudar o jogo, todo mundo lembra do caso. E aí vem o treinador do Atlético publicamente falar que jogaria na quinta, e aí 24 horas depois o jogo é na terça. Não teve que mover montanha, né? Tá só uma entrevista aqui, olha, nós vamos jogar na quinta, o adversário tem uma vantagem, né? Enfim, são coisas corriqueiras que vêm acontecendo com o Cruzeiro, que eu vim falar diretamente para o torcedor que isso acabou. O Cruzeiro não vai aceitar nenhum tipo de benefício, não queremos ser ajudados por ninguém, e também não vamos aceitar passivamente esse tipo de situação externa atrapalhando o nosso dia a dia. Ganhar, perder, empatar, jogar bem, jogar mal, isso vai acontecer. Vamos corrigir os erros daquilo que precisa ser corrigido. Internamente, tudo que precisa ser feito nós vamos fazer, com atletas, comissão, enfim, nós vamos fazer. Agora, esse externo, se precisar, nós vamos vir aqui e vamos falar para o nosso torcedor.
Nós vamos falar abertamente o que a gente tem de sentimento. Então, ou muda, ou nós vamos continuar vindo aqui e falando o que está acontecendo. Não vamos aceitar isso. A própria arbitragem, nós colocamos ela por outros fatores extras. Aliás, não tem, na minha visão, o trio de arbitragem, não coloco como decisivo no jogo. Sim, o VAR, sim, decisivo no jogo por 2 pesos e 2 medidas. Num lance de um pisão, na minha maneira de ver, covarde. O cara pisa no braço dele. E depois o lance da insistência, tem que expulsar, tem que expulsar, tem que expulsar. Também não vamos aqui falar que não erramos, não vamos aqui falar que temos que melhorar, não vamos aqui falar que teremos outros clássicos. Importante, inclusive já vai deixar claro que qualquer clássico para frente, não temos a confiança mais em ter a arbitragem mineira, queremos a arbitragem de fora, isso já fica claro, amanhã nós já estamos mandando ofício. Já vamos inclusive informar que o do VAR, que veio de Curitiba, novamente, não sei porque que ele estava aqui, depois deve ter uma explicação, e ok, eu escuto ela, já definitivamente nunca mais participar de um jogo do Cruzeiro. A arbitragem de fora é essa que é praticada no Campeonato Brasileiro Série A, então a gente tem que dar razão para a CBF, a gente tem que dar razão para a Comissão de Arbitragem da CBF, que coloca a arbitragem de fora, e nós já vamos pedir isso, exigir isso, e se não colocarem, responsabilidade de quem não colocou. E o torcedor vai estar sempre sabendo, ciente das coisas.